E aí, beleza? Qual que é o ponto ideal para parar o lixamento? Aqui tinha um amassado embaixo aqui, um aqui em cima e outro aqui embaixo, amassado de risco, né, amassado de vinco. Fiz o reparo aqui. Eu poderia ter feito com martelo e taço só na parte de baixo, né? Porque a parte de cima tem uma travessa e você não tem acesso com a ferramenta. Senão você teria que fazer com o spotter. E aí eu fiz com alavanca, né, usando a técnica do martelinho de ouro. Fui alavancando, né, e deixei no ponto ideal para eu poder fazer o acabamento. Fiz a aplicação da massa. Agora eu quero mostrar qual é o ponto ideal para se parar o lixamento. Vou virar a câmera aqui. Fiz o lixamento, né, o taqueamento aqui. Eu usei esse taquinho fininho aqui, ó, e usei a lixa 150. Eu estiquei uma capinha fininha. Agora eu vou mostrar. Primeiro ponto, você precisa ter a sensibilidade do tato. Você precisa passar a mão. Você passando a mão, você vai perceber se ele está abaulado ainda, né, se caso você esticar uma massinha grossa, ou se ele ainda vai estar fundo. Você vai perceber que a sua mão ela vai ter um caimento. E se ela tiver abaulado, você vai sentir sua mão meio aqui. O primeiro passo é você ter a sensibilidade na mão. Beleza, feito isso, aqui ficou lisinho, ficou retinho. O segundo passo é afinar a lixa. Eu fiz com a 150 e o ideal é afinar a lixa. E eu utilizei aqui, já pulei para 320. Mas olha só, quando você pula para 320, olha só como ele ainda permanece bastante riscado. Então tem que manter a sequência de lixa para você conseguir remover os riscos da lixa mais grossa. Se eu comecei com a 150, eu pulo para 220 e finalizo com a 320. Se eu comecei com a 80, eu pulo para 150, passo para 220 e finalizo com a 320. Tá? Então aqui, ó, tem muito riscado ainda. Eu não posso aplicar o primer desse jeito aqui, senão ele vai chupar e vai ficar marcado. Então eu vou passar a Rokit aqui com a 400, porque a Rokit ela tem uma rotação maior e ele consegue remover isso daqui. Se caso você não tiver com a Rokit, você faz até sumir. Aqui, como a tinta é branca, não dá para perceber, mas olha só, é quase meio dedo aqui do fundo de fábrica, quase meio dedo da tinta e quase meio dedo do verniz. Ele tem que ter um espaço para não formar um degrau, que nem aqui, ó. Aqui ele tá curtinho o espaço, ó. Aqui ele tá bom esse espaço, mas aqui ele tá curtinho. Então teria que esticar mais. Então tem sempre que ter um espaço grande entre umas camadas e outras, para não formar o degrau, tá? Então eu vou passar o Rokit aqui e vou finalizar essa etapa aqui e mostrar para vocês como deve ficar. Ó, já comecei a desbastar aqui a parte de cima. Olha como tá ficando. Ó, a parte de baixo como tá bem riscada, ó. A parte de cima é já um ponto ideal. Agora eu vou fazer com a Rokit aqui assim, ó. Se você não tiver a Rokit, pode fazer na mão até ficar daquele ponto ali. Tá vendo? Aqui ainda tem um degrauzinho, ó. Mas esse tipo de degrauzinho aqui ele já não fica marcado. Olha aqui, ó. Parte de cima. Olha aqui, ó, como tá bem riscado aqui, ó.
pegar o foco aqui. Esse é o ponto ideal. Ó, vou dar mais uma roquitada aqui porque na câmera não tá dando pra ver, mas tá umas marquinhas de risco aqui ainda. Essas marquinhas de risco bem fininho, o primer cobre e não tem problema. Aqui existe um vinco. Se precisar, você precisa dar uma lixada pra arredondar, porque às vezes fica bicudo, tá? Então, ó, agora o ponto de como tá o disfarce do lixamento aqui, ó, não tem mais marca de risco, né? E eu já posso aplicar o primer, posso empapelar porque eu já abri um campo aqui, ó, com a 400. Se o primer pegar por cima dessa parte da camada lixada não tem problema, mas se pegar na parte brilhante, você tem que remover tudo, porque senão cria um mapeamento também, tá? Então a massa ficou só onde precisa, que é uma capinha bem fininha, ó. Dá pra ver que ele fica meio que transparente, ó. Na câmera eu acho que não vai dar pra ver. Pera aí, deixa eu ver se... a imagem tá bem escura. Mas, ó, é uma camada fina, ó. Tá dando pra ver o fundo aqui. Deixa eu ver se eu viro aqui, pra ver se dá pra ver melhor. Não tá dando pra enxergar direito aqui pela câmera. Mas é uma camada fina. Às vezes existem tipos de reparos que precisa de uma camada um pouco mais grossa. E é necessário, não tem como você não utilizar a massa. Você vai afinar a lata e vai deixar um papelzinho, já é um papelzinho, você vai deixar mais um papelzinho. Eu prefiro fazer esse trabalho do que afinar a chapa, deixar um papelzinho e encher de primer. E dar aquela bolotona, aquela coisa grossa de primer que vai acabar dando na mesma, se não for pior, porque quanto mais material por cima, ela pode correr o risco de não ter como evaporar da maneira correta e criar um murchamento e dar perda de brilho depois na pintura. E esse tipo de coisa aqui, ó, não corre esse risco de dar perda de brilho, porque aqui eu vou dar uma camada fina de primer, uma camada bem fininha mesmo, eu vou diluir bem, porque não há necessidade de ter enchimento aqui. Então é só para isolamento e o serviço vai ficar bom, não vai correr risco de murchamento, perda de brilho, né? Então esse aqui é o ponto ideal. Uma coisa que você vai precisar aprender é ter sensibilidade na mão, para você passar a mão aqui assim, ó. Aqui eu já sinto que tá tudo ok, ó. Passando a mão eu não sinto abaulado, não sinto diferença nenhuma. Então se você perceber, ó, aqui eu percebi aqui, ó. Se você perceber na sensibilidade na mão que tem alguma coisa diferente, você volta lá e repete o processo. Ó, preciso lixar aqui também, ó, que eu senti no dedo, ó, que ainda tá grossinho, então precisa lixar. É isso aí, espero ter ajudado com esse vídeo aí. E se você ainda tiver alguma dúvida, se ainda tiver perdido fazendo o trabalho sozinho, a gente tem os treinamentos. Eu dou o treinamento aqui presencial. Se caso você tiver alguma dúvida, põe lá nos comentários também que eu vou estar respondendo. Mas é isso aí, fico por aqui e até o próximo vídeo. Forte abraço.